Fala galera, tudo bom? Então vamos para o próximo assunto. Advogado fiel, advogado fiel, o meu Jesus é pra mim, advogado fiel. Em dezembro do ano passado, é uma coisa que eu não entendo. Por que as coisas acontecem há tanto tempo, né? A internet ela tem esse poder. Às vezes uma coisa que aconteceu um ano atrás, ela só vai ganhar repercussão agora. Então é uma coisa meio louca, né? Mas essa entrevista na qual aparece Bruna Carla, né? No podcast da youtuber Karina Bach, né? Essa entrevista aconteceu em dezembro do ano passado, mas só ganhou repercussão e notoriedade agora, né? Não sei se tem alguma coisa relacionada com a entrevista do JA, ou se, não sei, talvez aconteceu aquela entrevista ali, né? Inclusive o JA, né, comentou na rede social dele também, né? Abominando as palavras da Bruna Carla. Enfim, né? Aí trouxeram esse vídeo à tona, né? Na qual Bruna Carla diz que não cantaria em uma igreja inclusiva, né? E que já havia se recusado a cantar no casamento de um amigo gay com um outra pessoa, né? Que no caso do mesmo sexo, né? Então isso virou uma bomba e eu particularmente não sei porquê, né? Porque se eu sou cantor, né? A Bíblia fala que é pecado. E eu falo assim, não, eu não posso cantar nesse evento, nesse casamento, porque eu sou cristão, né? E Deus não se agrada disso. Eu não posso fazer aquilo que vai contra os meus princípios e os meus valores. Tipo assim, né? De repente isso vira uma notícia bombástica, como se fosse algo absurdo. Mas é algo que está na Bíblia. A Bíblia fala que é pecado, então eu não posso compactuar. Porque se eu for lá cantar, eu estou compactuando, né? Mas é complicado. Então vamos seguir adiante, né? Há 5 meses atrás, Bruna Carla deu uma entrevista, né, no podcast Positivamente, da Karina Bach. E essa entrevista viralizou agora, né? Daí, né, um dos títulos, né? Bruna Carla é cancelada por falar a verdade. Hoje em dia vivemos um mundo em que está tão difícil, mas tão difícil, que quem é sincero, quem é verdadeiro e quem fala a verdade é taxado como errado da história, né? Mas aí nós podemos, ela contou, né, a história lá, né, que ela tem um amigo chamado, ela não disse o nome desse amigo, mas depois vazaram os áudios aí, né, e se descobriram que esse amigo se chama Bruno de Simone, né. Esse Bruno de Simone, ele tem um relacionamento instável, homoafetivo, com o ex-pastor Henrique Herig. Não sei falar esse nome dele, o sobrenome dele, mas eu acho que é isso, Herig, né? Que foi ex-marido da pastora Bianca Toledo, que é uma pastora e uma pregadora muito popular, né? Inclusive também já estiveram aí no centro de algumas polêmicas. Enfim, ele é maquiador e ele fazia as maquiagens dela, né? E disse que ele havia convidado ela para poder cantar no casamento dele com esse ex-pastor. E ela explicou que não podia, dizia que amava ele, mas que não podia atender ao seu pedido. Isso, né, virou uma repercussão gigantesca, como eu já disse, eu não sei porquê. Aí começou a aparecer notícia, Anitta deixa de seguir Bruna Carla depois de polêmica, o que, né, perdeu muito, hein, Bruna Carla? A Anitta deixou de te seguir, né? Logo depois Ludmilla também rebateu. Aí depois veio Gil do Vigor, né, que falou algo muito desconexo, né, da realidade, né? Porque ele diz, né, eu até escrevi aqui, de fato, ele escreveu lá no Twitter, de fato, quando Jesus aparecer, alguém irá se envergonhar. E não é o seu amigo gay, mas sim você, por sua atitude preconceituosa. João 14 fala que Deus nos chamou de amigos e a palavra amigo é forte demais para ser sustentada com base no seu preconceito e a falta de amor ao próximo. Então realmente, tipo assim, eu não entendi qual o João que ele está referindo, né? Porque eu até reli, né, o Evangelho de João para saber, né, sobre o que ele estava falando, porque João 14 não fala nada disso. João 14, né, fala sobre que Jesus estava indo para o céu, né, para poder preparar um caminho, preparar um lugar, e quando ele fosse preparar esse lugar, ele voltaria para nos levar para morar junto com ele. Ele fala também que ele estaria nos dando a paz, que o mundo não pode dar. Então, era essa a mensagem de João 14.
Não fala em momento algum sobre amigos, sobre isso, sobre esse contexto no qual Gil do Vigor ele fez, né? Porque Gil, já ouvi dizer que ele era evangélico, depois, enfim. Mas João 14 não fala nada disso. Eu quero aqui contextualizar onde a Bíblia fala sobre essa palavra amigo, né? João capítulo 15, versículo 15 diz assim: não vos chamo mais servos, porque o servo não sabe o que sabe o seu senhor, o que faz o seu senhor, mas vos chamei amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai eu vos dei a conhecer, né? Jesus ele disse que não chama mais de servo. Ele usou sim a palavra amigo em João capítulo 15, versículo 15. Só que essa palavra amigo não era para todo mundo. Era para quem obedecia, era para quem queria estar perto dele, era para quem queria ouvir as palavras dele, por mais duras, por mais pesadas que fossem. Quem não anda com Jesus não pode ser chamado amigo de Jesus. Da mesma forma, se você não convive comigo, você não me conhece, não busca ter intimidade comigo, como eu vou te chamar de amigo? Né? Eu mesmo tenho pouquíssimos amigos, né? Então para me conhecer bem, tem que conviver comigo, tem que estar comigo dia após dia, né? Então Jesus ele já chamou o amigo algumas vezes ali diz, né? Porém essa palavra amigo realmente não era para todos, era para quem andava com Jesus. Então esse contexto na qual foi lido aqui, postado, não tem nada a ver. Por quê? Porque não é porque Jesus chamou de amigo que ele estava dizendo que todo mundo era amigo dele. Sabe, você, por exemplo, para alguém ser seu amigo, o que essa pessoa precisa ter? Pense nessa pergunta. Da mesma forma era Jesus. Para ser amigo de Jesus, as pessoas precisavam, né, ter algumas coisas. Tipo assim, precisavam seguir a ele. Sabe? Para mim, por exemplo, para uma pessoa ser meu amigo, né, eu tenho os meus critérios de amizade. Você tem os seus critérios de amizade. E Jesus também tinha os critérios dele de amizade. Eu não podia simplesmente viver do jeito que eu queria, fazer o que eu queria e ainda dizer que eu sou amigo de Jesus. João 8,31, né, que diz, né, se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Versículo 32. Ou seja, se vós permanecerdes na palavra, não basta conhecer, tem que permanecer, né? Depois que você permanece, aí sim você é chamado de amigo de Jesus. Mas essa palavra amigo não era para a humanidade toda, mas sim para aquelas pessoas, para aquela pequena parte de pessoas que estava disposta a pagar o preço para ter a amizade de Jesus. E tem um youtuber, né? E eu comecei a seguir ele na época da política, né? Ele comentava, né, alguns acontecimentos políticos e tal, e eu comecei a seguir ele. Depois eu comecei a me decepcionar com ele, porque ele é meio estranho, ele gosta de apelidar os outros, ele gosta de debochar das pessoas, sabe? Então, ele não tem respeito por ninguém, eu acho que nem por ele mesmo ele deve ter respeito, né? Mas enfim, esse youtuber, né, eu fui assistir o vídeo dele aleatoriamente, vi lá o tema lá do vídeo, né, e a Bruna Carla. Aí eu fui lá ver o que ele achava sobre isso, porque ele já foi cristão e hoje ele está afastado dos caminhos do Senhor. Inclusive ele mesmo já disse isso algum tempo atrás em um dos vídeos dele, se não me engano, né? Aí ele foi dar a opinião dele sobre o que aconteceu, né? E na opinião dele, a Bruna Carla não deveria ter falado, né? Ela pode ter os princípios dela, pode ter os valores dela, mas ela não precisa se expressar, não precisa falar, né? Aí ele fez um desafio, né? Ele falou assim, eu desafio qualquer um a me provar que algum post no Facebook, no Instagram, algum vídeo condenando a prática de alguém, seja em qual área for, trouxesse frutos produtivos a uma única vida. O que ele está querendo dizer com isso? Ou seja, ele estava desafiando as pessoas a dizer, né, que quando foi que um post, um vídeo no Instagram, no Facebook, condenando as práticas de alguém, trouxe algum fruto para aquela pessoa. Em primeiro lugar é isso, né? A gente não tem que mascarar o Evangelho, sabe? Nosso foco é ganhar vidas, o nosso foco é ganhar frutos, mas isso nunca vai acontecer se eu não disser o que está errado. Se aquela pessoa vem para o Evangelho, ela precisa saber o que é certo e o que é errado, porque quando nós estamos lá fora, no mundo, nós não temos muito essa noção do que é certo e o que é errado, sabe? Então, mas quando nós vimos para o Evangelho, nós começamos a entender que muitas coisas que nós achávamos natural, na verdade não são naturais, né? Então
independente de qualquer coisa, a verdade precisa ser dita, né? Sabe, a verdade precisa ser falada. Nós não estamos aqui para massagear ego, nós não estamos aqui para dizer para a pessoa venha do jeito que você está e permaneça do jeito que você está, sabe? As vidas só serão transformadas com a verdade. Nós não estamos aqui para mascarar, até porque se nós pregarmos outro evangelho que não seja esse, como diz a própria palavra de Deus, nós prestaremos conta diante do juízo, né? Então nós não estamos aqui para agradar o mundo, nós estamos aqui para agradar a Deus. Por quê? Porque nós não queremos ser amigos do mundo e inimigos de Deus, como diz a própria palavra de Deus. Então nós temos que condenar sim o erro. Onde nós vemos algo errado, nós temos que ser contra. Por quê? Porque nós somos chamados de protestante, né? Então, se nós estamos vendo adultério, nós temos que condenar. Se nós estamos vendo prostituição, nós temos que condenar. Se nós estamos vendo homossexualidade, nós temos que condenar, sabe? A igreja não é preconceituosa. Por quê? Porque o pecado de homossexualidade é tão pecado quanto o pecado de adultério, quanto o pecado de prostituição, sabe? Um homem, né, homossexual, ele está pecando tanto quanto um homem hétero que está tendo relações sexuais com a namorada ou com a menina sem estar casado com ela. Um pecado não é menor e nem maior do que o outro. Pecado é pecado e ponto final. Nós estamos aqui para condenar isso, né? Se ele acha isso aí, imagina se ele vivesse nos tempos de João Batista, que falava assim: convertei-vos, raça de víboras, porque é chegado o reino dos céus. Imagina se ele vivesse naquele tempo, né? João Batista estava condenando as práticas do povo que estava pecando, né? Ele enfrentou até os poderosos, por isso que ele perdeu a cabeça, por isso que ele morreu, né? Ele não estava ali para massagear, para passar a mão na cabeça, ele apontava o erro daquela pessoa, sabe? Ele era um homem de Deus e é essa obrigação dele, assim como também a minha obrigação e a sua obrigação. Assim como Jesus, ele amava o pecador, nós também temos que amar o pecador, porque nós somos pecadores, mas assim como Jesus abominava o pecado, nós também temos que abominar o pecado. Nós não podemos deixar que a pessoa faça algo de errado e não falarmos para ela que aquilo está errado, segundo a palavra de Deus. Então, se ele acha que nós não podemos apontar o erro dos outros, apontar as práticas erradas dos outros, o que ele diria de João Batista então? João Batista fazia o quê? Não era condenar as práticas erradas das pessoas? Aquelas que agiam contra o Evangelho, mas que se diziam cristãs? Eu quero aqui, eu quero aqui dizer que é uma frase: a sociedade confronta o Evangelho e o Evangelho confronta a sociedade. Nós precisamos escolher de qual lado nós queremos estar. Quanto ao fato principal, né, o tema principal desse final de vídeo, né, isso que aconteceu com a Bruna Carla não é algo que aconteceu só com ela. É coisas que acontecem constantemente, o tempo inteiro. Não é a primeira vez. Só nesses últimos tempos, nesses últimos meses agora, não é a primeira vez que acontece isso. A pessoa ser massacrada por pregar a palavra de Deus. Então esse fato que aconteceu com ela neste momento, isso diz respeito muito a mim e a você. Porque daqui a pouco nós não vamos poder mais pregar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela está sempre confrontando alguém. Até porque é essa a função da palavra de Deus, né? Nós não vamos poder mais pregar sobre homossexualidade dentro da igreja, nós não vamos poder pregar sobre prostituição, nós não vamos poder pregar sobre adultério, porque tudo vai ser visto com preconceito, né? Porque se as pessoas do mundo elas falam mal dos evangélicos, isso é dito como... Isso é interpretado como liberdade de expressão, né? Por exemplo, quando faz uma encenação lá, né, de Jesus gay, ou quando faz uma encenação de Maria abortando, como foi feito, né? Eu acho que você deve lembrar disso, né? Mas isso é liberdade artística, liberdade de expressão. Ou seja, o mundo pode falar mal da igreja, que é liberdade de expressão, né? O mundo pode fazer o que quiser contra a igreja, que isso é liberdade, né? Pode até entrar dentro da igreja e destruir tudo que tiver lá dentro, como aconteceu, né? Até uma igreja dos Estados Unidos foi invadida, né, por feministas e elas ficaram ali peladas ali no meio da igreja, né? Mas isso é liberdade de expressão, né? Mas aí se acontecer o contrário, agora se a igreja se posicionar
Se a igreja der alguma opinião baseada na Bíblia sobre as coisas que acontecem no mundo, aí já é preconceito. Eis aí a hipocrisia, né? Então isso que aconteceu com a Bruna Carla vai acontecer com você, vai acontecer comigo. Daqui a pouco nós estaremos sendo perseguidos. Por quê? Porque nós estamos pregando na palavra de Deus. Jesus, ele não foi crucificado simplesmente, vamos crucificar Jesus. Não, ele foi crucificado exatamente porque ele estava confrontando as pessoas, né? E era isso que as pessoas não aceitavam nele, o confronto. Por quê? Porque a luz, ela está ali para, né, apontar, né, as falhas, apontar o erro. E é essa função que o Evangelho causa na minha vida. Então, vamos orar, vamos buscar a Deus. E que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Meu advogado é o meu Senhor. Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos. Posso descansar.